Olá, meus amigos, meus irmãos da Sociedade Espírita Paz e Luz. É uma alegria muito grande estar com vocês através das redes sociais e com carinho e gratidão, então, que vamos conversar um pouquinho num tema tão relevante do nosso Evangelho no dia de hoje. Vamos então, convidamos a todos a uma prece, elevando os pensamentos ao nosso mestre e amigo, e envolvendo a todos nós, nos fortalecendo em nossos sentimentos e nossos pensamentos, nos conduzindo assim com serenidade aos novos desafios que chegam através dos dias de hoje. Então, Senhor, em Teu nome, iniciamos nosso encontro de hoje. Que assim seja. Então, meus queridos amigos, o tema de hoje, capítulo 12 do nosso Evangelho: amai-vos os vossos inimigos. O item: retribuir o mal com o bem, que são os itens desse capítulo de 1 a 4. Então peço licença para vocês, para que possamos fazer a leitura que Jesus nos diz sobre este tema, através de Lucas, através de Mateus. Aprendestes o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de seres filhos de vosso Pai, que estás nos céus, e que faz que se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova para os justos e para os injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procede assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, o que é que isso fazeis mais do que os outros? Não fazem, outro tanto os pagãos? Mateus, capítulo 5, versículos 43 e 47. Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrarei nos reinos dos céus. O mesmo capítulo 5, Mateus, versículo 20. Se somente amardes o que vos amam, que mérito vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam? Se o bem somente o fizerdes aos que o vô-lo fazem, que mérito vos reconhecerá, dado o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito vos reconhecerá? Tanto as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira, para oferirem a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e auxiliar sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheio de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Então, Lucas, capítulo 6, versículos 32 a 36. Amai os vossos inimigos, retribuir o mal com o bem. São reflexões que são fundamentais no caminho de todos nós. O verdadeiro cristão age dessa forma. Então, eu vou pedir licença para vocês para substituir a palavra inimigo, que na época empregada por Jesus e pelos evangelistas, com certeza tinha uma conotação bem mais pesada que hoje nos parece, porque naquela época tinham, né? O romano era inimigo do hebreu, e os próprios hebreus entre eles, né, nas suas tribos, suas castas, tinham as dificuldades, né? Então, vamos substituir por algum sinônimo. Adversário seria um deles, ou desafeto. O desafeto é aquele, né, que muitas vezes não é o nosso afeto, é aquele que pensa diferente da gente, que não, enfim, que a gente não se sente bem muitas vezes próximo a ele, sendo aquele colega de trabalho,
sendo aquele vizinho, até mesmo um familiar, que isso muitas vezes acontece, né? O adversário é aquele que pensa diferente do que nós, né? Enfim, mas é interessante os sinônimos ali. E já refletindo de início, né, sobre o texto lido, sobre os ensinamentos do Mestre, Jesus já nos mostra que a gente faz parte de uma imensa família. Somos todos de uma mesma família. E ele justamente compara o amor dos afetos e dos desafetos. E também fazer o bem sem esperar nada em troca. É isso, um ensinamento fundamental. Quando estamos beneficiando alguém, jamais devemos esperar que eles nos retribuam com alguma coisa. Então, é fazer o bem por fazer. É ajudar quem precisa, porque a pessoa está ali buscando um auxílio, sem esperar a recompensa futura. É interessante, meus amigos, essas reflexões, porque muitas vezes nós fizemos alguma coisa e lá adiante a gente lembra do favor que fez e cobra da pessoa. Não. É auxiliar sem esperar, porque o mérito vai existir da ação no bem. E ela provavelmente retornará para nós. Mas não porque nós queremos que cobrar de alguém, mas pelo fato natural da lei de ação e reação, de causa e efeito. Fizemos o bem, recebemos o bem. Fizemos o mal e provavelmente receberemos o mal. A não ser que nós escolhemos o trabalho no bem, no amor, e nos demos conta do erro cometido. E então, a partir daí, a gente poderá ou não receber o mal, porque nós nos demos conta e muitas vezes uma ação positiva, ela acaba, anulando a ação negativa, e assim que os benfeitores nos ensinam. Se o amor ao próximo constitui o princípio de caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e sobre o orgulho. Claro que Jesus não está dizendo aqui para nós que devemos amar da mesma forma aquele que é amigo, aquele que é afeto, aquele que naturalmente nos sentimos bem próximo. Porque isso é uma coisa natural. Se pegarmos agora o telefone, ligarmos hoje, com essa questão da pandemia, pegarmos agora o telefone, ligarmos aquela pessoa que gostamos muito, um amigo, um familiar, com certeza o tempo vai passar e a gente não vai se dar conta. E se formos falar com uma pessoa que nós temos dificuldade do convívio, a gente vai ver que fica pesado, que é justamente por isso, Porque tu amar também, ela denota confiança, sentimentos nobres, mas que Jesus nos recomenda com aquele que não é o amigo, aquele o desafeto, o adversário, é que tenhamos para com ele tolerância, mais paciência, mais compreensão. E, naquele momento de ajudá-lo, sim, aí vamos estender a mão. Tem um fato na história de um amigo muito próximo, espírita, trabalhador, dedicado, hoje também palestrante, coordenador de grupos de estudo, um irmão, um espírita cristão, envolvido na proposta de se melhorar e também de colaborar ajudando o próximo. Nos contou certas vezes que ele, no seu primeiro relacionamento, casou-se, formou família, teve filhos, mas ele tinha uma dificuldade muito grande em relação à sogra, que no modo de ver dele, digamos assim, interferia muito no relacionamento. E segundo ele mesmo relata que foi um dos motivos, assim, da separação do casal. Mas nós sabemos que nós normalmente colocamos a culpa nos outros, nas nossas dificuldades, mas enfim, é o fato só para a gente ter uma ideia de uma ação que a gente pode, enfim, ajustar, desse amar aquele que nos prejudicou ou aqueles que nós consideramos desafetos ou adversários. Nos conta ele, então, ele já muito bem sucedido na vida profissional, diretor de uma empresa, toca o seu telefone interno na secretária e diz: olha,
tem uma pessoa aqui com nome tal que quer falar com o senhor. E era a sogra, ou a ex-sogra. E ele então, a princípio, ele teve, né? Não vou recebê-la, mas lembrou do Evangelho de Jesus, dos ensinamentos do Mestre. Não, peça para que ela possa entrar. Ela chega e tal, os dois meio constrangidos, assim, conversaram, e ela veio pedir um auxílio a ele. Sabia que estava numa situação financeira relativamente boa e ela havia estragado a sua geladeira, a tal ponto que não tinha mais conserto, tinha que comprar outra. Ela é uma senhora idosa, o esposo também, o ex-sogro no caso, ele era diabético, precisava também das medicações que ficassem refrigeradas, era verão. A gente pode até imaginar, né, do verão, dos calores que estamos passando por agora, por esses dias. Ele pensou, refletiu rapidamente ali, logicamente também foi intuído a ajudar aquela pessoa. E diz assim para ela: então tá, quanto é que tu precisa? Passa aqui amanhã que eu vou te alcançar o dinheiro. Ele passou-se o dia, ele realmente ficou bastante conflitado, aquilo ali refletiu muito, né? Mas foi um momento que ele pensou: não, é um momento de eu me reajustar com o desafeto, como nos ensina Jesus. Foi então que no outro dia ela veio, chegou lá, entregou o dinheiro a ele. E ela recebeu o dinheiro, agradeceu, foi muito grata. E disse que sabia, né, que ela também havia, de uma certa forma, também colaborado para que o relacionamento dele não fosse digamos assim, mais adequado possível, ou viesse a ser rompido. Ela pediu desculpas a ele, né? Ele também abraçou-a, se abraçaram, e ele conta que naquele momento qualquer sentimento negativo se dissipou e se tornaram amigos. Então, quando tinha aniversário dos filhos, que antes era sempre uma dificuldade, ele sempre era muito bem tratado por ela, né, pelo esposo, e até a própria esposa, a ex-esposa, também começou a vê-la como um amigo, uma pessoa também mais querida, mais próxima. Então vocês vejam, né, como é importante da gente tentar buscar. Ele não, né, naquele momento ele venceu, ele ajudou, ele retribuiu o mal que ele supostamente achava que tinha sido feito contra ele com o bem. Então, a partir dali, se criou uma estrutura, um convívio fraterno entre as famílias. Muito importante. Na questão 887, os espíritos perguntam, ou melhor, Kardec pergunta: Jesus também disse: amai-os, mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos amigos não será contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Então os benfeitores respondem: certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes, retribuir-lhes o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se coloca, sem procurar tomar vingança. Então, justamente o que falamos, né? É justamente auxiliar e procurar perdoar a toda a agressão, toda a ofensa. Porque, como falamos antes, né, nós nos aproximamos das pessoas por afinidade, por semelhança de inclinações, por os gostos, né? Logicamente que muitas vezes essas pessoas, esses adversários dos afetos, não pensam como nós. Tem segmentos diferentes em sua vida. Não quer dizer que não sejam nossos irmãos e que nós, como falamos no início, façamos parte de uma mesma família. Então, a diversidade na maneira de sentir, nessas duas circunstâncias diferentes, resulta mesmo uma lei física, a da assimilação e a repulsão de fluidos. Então, nós conhecemos muito bem na obra Gênesis, né, que é a quinta obra da codificação kardeciana, nos traz justamente o capítulo de fluidos. Ele nos traz um estudo bem importante, bem interessante, né, sobre a questão dos fluidos. Então, justamente sabemos que o fluido é neutro e que nós damos a qualidade pelos nossos pensamentos e aos sentimentos. Então, torna uma coisa como quase física,
né? Quando encontramos uma pessoa que não temos afinidade, um desafeto, nós, automaticamente, o fluido emitido por ele, pelo pensamento, pelo sentimento, vai bater aonde? No nosso centro coronário, onde estão nossas emoções, onde estão os nossos sentimentos. E vai causar uma certa, digamos assim, até Kardec nos fala ali, que nosso coração bate um pouquinho diferente, né, quando encontramos assim. Também nos diz, aqui nesse capítulo, nesse item, amar os inimigos não é guardar-lhes ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto, sem condições, o mal que nos causa. É aquilo que nos diz, nos ensina Paulo de Tarso. Os dois tipos de perdão, o da boca para fora e o perdão verdadeiro. O verdadeiro é aquele que a gente, justamente, quando tem a oportunidade de auxiliar, né, faz essa retribuição do mal com o bem. Também buscar a reconciliação e atribuir sempre o mal com o bem, sem intenção de humilhar. Então, esse buscar a reconciliação também nos traz a questão de nos aproximarmos desses desafetos. É tentar criar uma amizade, é tentar criar uma aproximação para que possam, né? Porque se ele é um desafeto hoje, amanhã com certeza será um afeto, né? Porque os inimigos do passado se tornaram nossos amigos. Porque a lei é de amor, meus amigos. A lei é de aproximarmos, estarmos todos juntos da grande família universal. Como devemos retribuir o mal com o bem? Algumas considerações sobre isso também, fora aquilo que já falamos. Na maledicência, muitas vezes alguém vem nos contar que alguém está falando mal de nós sobre algum aspecto. Ou se entramos em um local onde alguém está falando mal da gente. É desagradável, sabemos disso. E nos causa um mal-estar. Então a recomendação é aquela que nós sabemos, é a prece. Segundo o Livro dos Espíritos, questão 479, quando Kardec pergunta se a prece teria um meio eficaz para combater a obsessão, os Espíritos respondem, é um meio poderoso para tudo. Então vamos orar por aquele irmão que está falando mal de nós, está dizendo coisas até talvez que nós possamos entender que não sejam verdadeiras. Nos anos 60, tivemos um fenômeno musical, na música pop, na música, né, no mundo. The Beatles, ou Os Beatles, como queira. Foi uma banda de rock, de pop, que encantou a geração daquela época e as outras posteriores também, tendo uma influência fundamental na música a partir daquele momento. Eram 4 jovens da cidade de Liverpool, da Inglaterra, que eram amigos de infância, alguns de infância, da adolescência, encontrar-se e formar esse grupo. O sucesso, logicamente, e alguns desvios desse sucesso nos traz alguns inconvenientes. E lá nos anos 70, por diversas dificuldades de relacionamento, acabaram se separando. Destacando sempre, né, a dupla de compositores, onde compor e cantaram a maioria das músicas que até hoje são cantadas, ouvidas por tantas gerações, como falamos, John Lennon e Paul McCartney. Eram amigos, tiveram os dois, a mãe desencarnou, faleceu, os dois ainda adolescentes, então eles se aproximaram muito por causa disso. Mas como falamos, no final já não tinham mais aquela amizade. Então na separação do grupo, que foi justamente um rompimento, eles começaram a se acusar pela imprensa e até também através das músicas que eles comporam depois. E em determinado momento, início dos anos 70, Paul McCartney recebe alguns comentários ácidos, né, de John Lennon sobre o seu comportamento. Ele, na hora, ele pensou em revidar, mas ele pensou assim, mas se ele está certo? Somos amigos há tanto tempo e ele me conhece bem, será que ele não está certo? Claro que essa amizade ela retomou, meus amigos, né? Ela, nos próximos anos, até o falecimento de John Lennon em 1980, eles já eram próximos, já eram amigos novamente, né? Mas é bem interessante, né? Quando apontam as nossas falhas,
devemos também agradecer a mão que lhe dá o ensejo de demonstrar a nossa paciência, a nossa resignação. Então, muitas vezes, com aquele afeto muito querido, não quer nos magoar, não quer nos ofender, não fala as nossas dificuldades. E aquele que está com alguma dificuldade conosco, ele talvez até com uma intenção mesmo de mostrar, ou de nos, né, digamos assim, nos deixar frágeis, acaba comentando as nossas faltas. Mas ele é um benfeitor, na verdade. Porque o orgulho e o egoísmo, mais o orgulho, nos esconde as nossas faltas, os nossos defeitos. E aquele que vem, então, de fora nos apontando. E se nós tivermos um pouquinho de humildade, de consideração por aquilo que está sendo nos dito, nós realmente, então, vamos pensar, refletir. E talvez ali a gente possa alcançar a melhora daquelas nossas dificuldades. Perdoando as ofensas, já falamos aqui também, né? É uma maneira de nos aproximarmos nossos afetos, ajudando-os, né? E como recomenda nosso irmão Jasão de Camargo, pensar sempre no outro com bondade. O desafeto da mesma forma. Como já falamos lá no início, sermos mais tolerantes, porque o amor aos inimigos é sermos mais tolerantes, isto é, aceitando o outro como ele é, as suas dificuldades, sua maneira de ser, sendo compreensivos, porque, como nos diz o Evangelho, muitas vezes Deus permite os nossos percalços, nossas dores, os nossos sofrimentos, e para que a gente possa no futuro, amadurecido com isso, auxiliar a quem esteja passando também. E sermos pacientes. Muitas vezes rogamos a Deus a paciência, mas Deus não nos dá a paciência como se fosse uma chavezinha que a gente virasse e a partir daquele momento ficarmos pacientes, não. Ele nos dá os exercícios, nos dá o convívio com aquelas pessoas mais difíceis e que nos vai então exercitar a paciência. Ninguém perde o que não tem, então nós perdemos a paciência. Nós estamos num processo assim, né, de trabalhar para no futuro então nos melhorarmos e sermos mais pacientes. Então, sendo tolerantes, compreensivos e pacientes, nós atingiremos esse processo pensando com bondade no outro, entendendo que o outro está com dificuldade, se está assim, pode estar doente da alma, psicologicamente abatido por alguma situação na sua vida, e assim por diante. Também, meus amigos, a empatia, nos colocando no lugar do outro. Talvez nós também, em algum momento que nós tivéssemos passado na vida, nós também nos tornamos uma pessoa mais agressiva, sem paciência. Então, ser empático com o outro também é uma forma de nós retribuirmos o mal com o bem. Encaminhando assim as nossas reflexões finais, temos um texto de Emmanuel muito interessante que fala deste assunto. O título é Traços do Inimigo. Emmanuel, Chico Xavier, o médium, da obra Amigo. Nos diz então o benfeitor espiritual: quando Jesus nos exortou ao amor pelos inimigos, indicou-nos valioso trabalho imunológico em favor de nós mesmos. Se trazes na consciência tranquila diante da criatura que, acaso te injurie, estarás na mira de uma pessoa evidentemente necessitada de compreensão e de auxílio espiritual. O adversário gratuito pode estar desinformado a teu respeito e por isso reclama esclarecimento e não represália. Talvez esteja experimentando
certa inveja dos recursos de que dispões, e, em vista disso, necessitará de caridade e auxílio, para que não seja induzido ao desespero. Sofrerá provavelmente de miopia espiritual, diante dos objetivos superiores, pelos quais te orientas, e, por essa razão, aguarda tolerância até que o entendimento se lhe amadureça. Será possivelmente um candidato à luta competitiva com os teus esforços de realização determinada e por isso reclama respeito, para que não caia em perdas de vulto. Repontará do cotidiano por alguém tentando fazer a tarefa de que te incumbes e, por semelhante motivo, merece vibrações de paz, a fim de que encontre encargos idênticos aos teus. Por fim, talvez surja na condição de doente da alma, sob influência de obsessões ocultas. E, em vista disso, precisará de compaixão. Jesus reconhecia esses lances de desequilíbrio da personalidade humana e, naturalmente, nos impulsiona ao perdão e à prece, em auxílio de quantos se nos façam agressores. É que não adianta passar recibos ao mal, de vez que estaríamos ambientando em nós mesmos as dificuldades e deficiências dos nossos perseguidores. Amar os inimigos será abençoá-los, desejando-lhes tranquilidade de que carecem, livrando-nos antecipadamente de quaisquer entraves com que nos desejamos ou que nos desejem marcar o caminho. Abençoar o que nos insultem ou maltratem é o melhor processo de entregá-los ao mundo deles próprios, sustentando-os em paz ante as bênçãos das leis de Deus. Então, quão importante, meus amigos, refletirmos sobre esses ensinamentos. O livro repetindo, amigo, Emmanuel Chico Xavier. Queremos aqui só trazer uma pequena reflexão que nos diz o seguinte. Só aqui pegar aqui. Jesus conhecia esses lances de desequilíbrio da personalidade humana e naturalmente nos impulsiona ao perdão e à prece, em auxílio de quanto se nos façam agressores. Então Jesus, como conhecedor profundo da alma humana, sabia que o grande remédio a isso tudo é o perdão e a prece. É compreender o outro, a sua dificuldade. E como fala um pouquinho antes ali também, doente da alma, um processo obsessivo, que muitas vezes nós mesmos somos acometidos e não nos damos conta. Quão importante. Kardec, já antes do lançamento do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, já tinha como bandeira a caridade como fora da caridade não há salvação. Ali o mestre Lyonês já trabalhava a caridade como um caminho, a salvação individual de cada um de nós, entendendo a caridade como além da proposta material, mas do perdão, do amar os inimigos e fazer aos outros que gostaríamos que os outros nos fizessem, tantos ensinamentos do mestre. Sendo assim, então, digamos, o nosso apoio, o nosso ser, cristãos, espíritas cristãos, baseados nos ensinamentos de Jesus, o comportamento relativo a nós e ao nosso próximo. Na questão 888,
Os Espíritos nos trazem uma observação muito importante, meus amigos, para encerrarmos, concluirmos nossa fala. Não esqueçais nunca que o Espírito, qualquer seja o grau do seu adiantamento, em situação de reencarnado, ou na erraticidade, ou no mundo espiritual, está sempre colocado entre um superior e um guia, que o guia o aperfeiçoa, e um inferior, para o qual tem que cumprir os mesmos deveres. Então, esse irmão que está em dificuldade, está errando contra nós, se nós já estamos com a compreensão do Evangelho, nós temos condições de auxiliá-lo, orientando, principalmente com exemplo, sendo compreensivo, como falamos lá no início, né? Tolerantes, pacientes, enfim. Temos compaixão do nosso irmão. Claro que isso não nos torna superiores no sentido que nós estamos mais à frente a nível espiritual, porque sabemos que todos nós, encarnados aqui no planeta, temos uma condição evolutiva muito parecida. A diferença é o conhecimento que nós temos e a aplicação desse conhecimento. Que muitas vezes também temos conhecimento e não aplicamos. Então é o esforço, meus amigos, de sermos melhores. E com isso, nós podemos também ajudar aquele que está junto conosco no caminho. Então, queremos agradecer o convite aos nossos queridos amigos e deixarmos o nosso abraço a todos, lembrando de Jesus, o mestre amigo, que está sempre junto de nós. Muito próximo de nós está Jesus, nos orientando, nos colocando, através dos seus ensinamentos, seus evangelhos, o caminho seguro a cada um de nós. Então, nosso abraço fraterno e que Jesus abençoe a cada um de nós. Que assim seja. Muita paz, meus amigos.